vocês? Vamos lá, vamos contar essa história? A história que eu quero contar para vocês é da data de hoje. Deveria hoje ser a data mais importante do calendário brasileiro, tirando as questões religiosas, né? Hoje é data do 13 de maio, tá? Onde aconteceu a sanção da Lei Áurea abolindo a escravidão no Brasil, tá? 13 de maio, a princesa imperial Dona Isabel sancionou a Lei Áurea. Esta é uma foto real do dia, tá, gente? Essa é uma foto real do 13 de maio. O Morro do Castelo ainda estava ali atrás. A população aqui, onde hoje é a Praça 15. Você tem aqui, bem no meio do Paço Imperial, você tem lá na sacada, a Princesa Isabel tá aqui na sacada, tá? A Princesa Isabel tá aqui, ó, o pessoal saudando aqui embaixo. A Princesa Isabel tá ali. E foi uma das maiores festas da história do Brasil, tá? Uma das maiores festas da história do Brasil. Um dia de tremenda alegria. Eu já passei por várias histórias de livros que contam outras histórias que atravessam o 13 de maio. Uma que eu nunca esqueci era uma história ali que estava acontecendo na área de Botafogo, no Rio de Janeiro. Desse mesmo dia, aí o patrão chega em casa lá, encontra o escravo dele, né? E eles tinham uma relação de amizade. E ele, ô fulano, tudo bem? Como é que você tá aí? O que houve que você tá quietinho no cantinho aí? E esse escravo tava chorando. E ele fala pro patrão dele lá, pro dono dele, que a princesa tinha assinado a Lei Áurea e a libertação dos escravos. A informação tinha chegado pro escravo. O escravo conta isso pro dono, ele senta do lado dele e os dois choram juntos. Então foi um ato conclusivo de um longo processo político, jurídico e social iniciado muitas décadas antes, conduzido dentro das instituições do Império. Naquele momento do 13 de maio, Dom Pedro se encontrava em viagem pela Europa para tratamento de saúde. Pedro II estava quase morrendo. Durante a ausência de Pedro II, como previsto na Constituição de 1824, a Isabel exercia pela terceira vez a regência do Império. Nas regências anteriores, uma que ocorreu em 1871, né, e a outra em 1876, tá? E em ambas as regências ali anteriores, a princesa tinha atuado de forma padrão, institucional, respeitando os limites legais, representando perfeitamente a continuidade da autoridade imperial na ausência do pai. E a Isabel, cara, foi dentro do Império Brasileiro, a Isabel era mais preparada. Ela foi melhor preparada que Pedro I e foi melhor preparada que Pedro II. Pedro II, lembra, teve o problema da maioridade. Ele ainda muito jovem foi posto no trono por conta de instabilidade interna, 1840. E a Isabel não, além dela ter sido preparada a vida toda para aquele cargo, ela foi a única que ainda fez estágio 3 vezes. Ela foi regente do Brasil durante 3 vezes. Então, às vezes você escuta os argumentos, não, porque o pessoal tinha medo que a Isabel... Puto papo furado. Quanto mais eu estudo 15 de novembro, mais se afastam as teses de foi por causa da escravidão. Mais afasta a tese, foi por causa da questão religiosa. Mais se afasta a tese, foi a questão militar. Mais se afasta a tese de que Isabel era Carola, não sei o quê. Porra nenhuma, você entra nos eventos do 15 de novembro. Meu amigo, foi a rapaziada que o núcleo do golpe não tinha nada a ver com nenhuma dessas narrativas. Zero. Tá cada vez mais distante, né? Parece que isso é colocado como uma justificação do que aconteceu, mas esqueça. Então, Isabel foi melhor preparada para o cargo do que Pedro II e Pedro I. Então, ao longo ali do segundo reinado, Dom Pedro II foi conduzindo
o seu reinado por meio dos seus gabinetes, com os ministros, fez importantes reformas que gradualmente prepararam o Brasil para o fim da escravidão. Entre as reformas já foi mencionada a lei do ventre livre, de 1871, Isabel estava lá na regência, que declarou livres os filhos das mulheres escravizadas, a lei dos sexagenários, de 1885, que concedeu liberdade aos escravizados com mais de 60 anos. Você foi cortando, né, por todas as pontas, todos os lugares. E no contexto de 1888, tá, você já tinha alcançado vários avanços dentro desse tema. Diversas províncias do Império do Brasil já haviam praticamente abandonado o regime escravista por iniciativa local. O Dragão do Mar saiu do Nordeste, esteve no Rio de Janeiro. Foi um cara que lá nas suas jangadas já tinha proibido escravo. O cara ficou muito famoso aí no Brasil. Visitou o Rio, deu uma jangada de presente para a Marinha do Brasil, que jogou no lixo, sumiu, ninguém sabe onde é que foi parar. Vários clubes abolicionistas se espalhavam pelas cidades, organizando campanhas, conferências, organizando subscrições, todas públicas, ações jurídicas, tudo ali. Nós saímos de 5 milhões de escravos para 700 mil. No dia da assinatura da Lei Áurea, 700 mil escravos no Brasil. A imprensa, com destaque para os periódicos que defendiam a causa, exerceu uma influência tremenda sobre a opinião pública. Várias lideranças civis, como Joaquim Nabuco, como André Rebouças, José do Patrocínio, Ferreira de Menezes, dentre vários outros, trabalharam lá diuturnamente, incansavelmente, pela abolição, cada um a seu modo, a sua maneira e aos seus recursos, seja no parlamento, seja na imprensa, seja na rua em ações diretas. 13 de maio foi uma decisão do Brasil, tá? Havia várias manifestações simbólicas de apoio à causa, como o uso da camélia branca. Eu guardei uma foto de uma camélia branca aqui para vocês, quer ver? Cadê camélia? Aqui, ó. Isso aqui é uma camélia. Olha que flor linda. No Rio de Janeiro, tinha o Quilombo do Leblon. O bairro do Leblon era um quilombo, formado ali por negros libertos, protegido e financiado por simpatizantes da causa. Tornou-se uma referência no período, tá? Eles produziam as camélias lá para vender as flores, várias cores, né, belíssimas, e a camélia virou a flor representativa da abolição, que você não vê ninguém dessas porra de movimento negro usando hoje. Não é símbolo nenhum deles, tá? Esquecem da camélia. No dia do 13 de maio, o chão ali do paço estava lotado de pétalas de camélia. O embaixador americano, que tinha vivenciado a Guerra Civil Americana e a morte lá de quase de 1 milhão de americanos na Guerra Civil, entre vários temas, o principal era a questão escravista, e ele pega uma pétala daquela do chão, e ele fala, tem registro disso, ele dizendo, ó, estou levando para o meu país para mostrar que era possível fazer a libertação sem derramar sangue, sem uma guerra civil com 1 milhão de mortos. Você tem aí nos comentaristas de imprensa, vários desses comentaristas de YouTube aí bostejando, né? Não, era melhor ter feito uma guerra para acabar. Você vai matar 1 milhão para soltar 700 mil. Maluquice. Mas tem gente que defende essas merdas. Tem gente que defende você ser muito mais rigoroso com o Putin. Você dispara uma guerra nuclear lá, tal, para morrer 30 milhões de pessoas. É preferível a você ir paulatinamente avançando nas questões ali da guerra da Ucrânia. Tem gente que quer ir direto pro pau. Geralmente os que não vão na guerra, né? Os grandes defensores da guerra nunca vão pra guerra, né? Então o embaixador americano levou a pétala lá para os Estados Unidos. O pessoal do Quilombo do Leblon também fez vaquinha, conseguiram comprar uma caneta que reza a lenda que foi a caneta usada na Lei Áurea, que tinha sido paga por eles, né? Então, no parlamento, o desafio era significativo. Tem uma imagem. Isso aqui é uma foto real, tá? Trago imagens para vocês aí, ó. Raras.
Esta é uma foto real do Senado no momento da votação da Lei Áurea, no 13 de maio, tá? Dentro do Senado brasileiro, no Palácio do Conde dos Arcos, lá. Acho que é lá, no Palácio do Conde dos Arcos, é. Então, a Câmara dos Deputados e o Senado eram compostos, em sua maioria, por representantes das elites agrárias. A Câmara e o Senado era dominado pelos escravagistas, tá? Mas eles votaram a favor. O projeto de lei foi apresentado. Eu consegui uma imagem, gente, do projeto de lei. Deixa eu tirar aqui a imagem do Senado. Cadê, ó? Ó, aqui, ó. Essa imagem é do projeto de lei, ainda escrito à mão, falando das emendas, dos artigos. Isso aqui é o projeto de lei, tá? É o PL da escravidão. Eu achei a imagem do PL, cara. Do PL aqui, ó. 10 de maio. Emendas feitas e aprovadas pela Câmara dos Deputados da proposta, parará, piriri, tá ali, ó, declara, né? Está extinta a escravidão no Brasil. Tá? Puta, que alegria quando achei essa imagem. Então, no dia 10 de maio, ele é apresentado, o PL. O projeto recebeu ali 83 votos a favor na Câmara, apenas 9 contras. Uma Câmara tomada por escravagistas ou escravistas, né? E deu 83 votos a favor e 9 contra. No Senado, aquela imagem que você viu do Senado, a votação foi unânime. A sessão solene de sanção ocorreu no Paço Imperial do Rio de Janeiro. No dia 13, você veja, a questão foi posta no dia 10, tramitou Câmara e Senado em apenas 2 dias. Tamanha a vontade social para fazer aquilo acontecer. A princesa Isabel assinou a lei acompanhada pelos conselheiros, pelos ministros. Aqui já é a carta da lei, né? Aqui já é a lei oficial. A imprensa noticiou o feito como um marco civilizacional. No exterior, o ato foi amplamente elogiado. Com a assinatura da Lei Áurea, o Brasil tornou-se o último país independente aqui das Américas. Tá? Se bem que no Caribe ainda teve gente acabando depois. Então, o imaginário popular aí fala que o Brasil foi o último país independente das Américas. Aí você vê que já tem uma forçação, né? Foi o último a acabar com a escravidão. Não, tinha outros países que tiveram escravidão mesmo depois do Brasil. Na África, então, tem até hoje. Tá? Na Ásia, na África. Então, às vezes as pessoas falam, o Brasil foi o último do mundo. Mentira. O Brasil foi o último das Américas. Mentira. Tá? Dos independentes das Américas, ele foi o último, tá? E a transição não foi acompanhada de uma outra ação ou legislação específica sobre a integração dos libertos. Por que não foi? Porque a República derrubou o Império, né? Naquele intervalo entre a Lei Áurea, teve um problema que foi administrado, que foi o seguinte: para que a abolição fosse pacífica, várias negociações foram feitas, várias conversas foram feitas, para que ela fosse pacífica, para que ela fosse rápida, para que ela fosse consensual. Você não poderia, naquele momento, daqueles primeiros meses, tomar nenhuma ação que atacasse os proprietários, as oligarquias. Você libertou, tinha um período de acomodação para depois vir as outras regulações, mas não deu tempo. Não deu tempo, porque a República deu golpe ali no meio do caminho por outros motivos, tá? Então, nos meses seguintes ao 13 de maio, aconteceram vários deslocamentos de população significativos, porque quem trabalhava no campo enxergava o campo como escravidão. Se você, de repente, você se torna livre, todo mundo sabia que os melhores empregos estavam nas cidades.
Os maiores salários estavam na cidade. Então houve uma migração grande de mão de obra do campo para as cidades, tá? Isso aconteceu. Muitos dos recém-libertos se mudaram para os grandes centros em busca de oportunidades, queria algum tipo de transformação na sua vida através de um novo emprego, alguma coisa. Aí o cara pensava assim, se você colocar no lugar deles, você vai pensar assim, pô, eu tô aqui no campo, trabalhando como escravo, eu tô novo, a vidinha aqui é essa aqui mesmo, eu planto, eu trabalho, não sei o quê, agora eu vou ter um dinheirinho, um salário, pô, mas lá na cidade paga mais, hein? Eu acho que eu vou arriscar. E a maioria foi embora para a cidade, tá? Com o advento da República no ano seguinte, aconteceram modificações institucionais profundas no Brasil. A monarquia foi encerrada em 1889, aquele golpe militar. O novo regime assumiu o controle do Estado, promoveu várias mudanças jurídicas e administrativas e econômicas. A causa dos escravos, ex-escravos, agora ficou abandonado, não fizeram absolutamente porra nenhuma. Nesse contexto, por decisão do então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, apoiado ali pelo Joaquim Nabuco, já dentro da República, eles fizeram uma ação interessante. Deixa eu tirar aqui o PL. Isso aqui é a nossa queridíssima Princesa Isabel, né? Imagem da época. Tem uma outra imagem composta que fizeram dela com alguns dos seus ministros do gabinete que libertou os escravos, né? Uma foto aí com os seus ministros. Muito interessante essa foto aqui. Antigamente eles faziam essas fotos assim, né? Com os seus ministros, todos heróis aqui. Deixa eu trazer aqui. Já mostrei a Camélia. Isso aqui é a missa campal no 14 de maio, no dia seguinte, em São Cristóvão. Isso aqui hoje tem no bairro de São Cristóvão, você tem o pavilhão de São Cristóvão, ali no Rio de Janeiro. Era uma área aberta, aqui em cima tem um observatório. Em cima desse morrinho aqui tem um observatório hoje. Tá? E aqui foi a missa campal. E aqui você tem, bem aqui apertadinho, aqui pequenininho, a Princesa Isabel tá ali. Eu vou dar um zoom nisso aqui, o Machado de Assis tá por ali. Vocês viram o tamanho da missa campal, né? O pessoal ainda chegando. População do Rio chegando para comemorar através de um ato religioso. Aí dando zoom aqui, ó, na imagem, as pessoas que estavam ali. Você tem ali Princesa Isabel, Conde D. Isabel tá aqui com D. E aqui do lado, foi identificado. Machado de Assis tá aqui do lado, daqui, ó. Machado de Assis tá aqui do ladinho. Isabel e Conde D ali no dia da missa campal. Todo mundo fazendo aquele X para tirar a foto. X. Fotos reais aí, ó. Tem uma pintura do Pedro Américo sobre o 13 de maio. Achei também linda aqui a pintura do Pedro Américo sobre o 13 de maio. Cartoons da época lá, coisa que saiu no jornal, panfletos que foram impressos. Do 13 de maio, tá? Você tem isso aqui, se eu não me engano, fica Monumento à Lei Áurea em Pelotas. Pelotas, Monumento à Lei Áurea em Pelotas. Esse aqui é Botucatu, também, Monumento da Lei Áurea. E aqui foi um evento que aconteceu, se não me engano, em 2017 em Brasília, que a carta original da Lei Áurea foi aberta à exposição pública, ali protegidos pelos dragões. Os dragões aqui, daqui a pouco a gente até comenta sobre os dragões, porque foi criada pelo Dom João VI, Dom Pedro II extinguiu, né, os dragões e a República trouxe de volta. Aí eu achei aqui a carta, ó. A carta não, o decreto, a portaria, tá? Lembra que eu estava falando do Rui Barbosa, apoiado pelo Joaquim Nabuco, no 14 de dezembro de 1890, um ano depois do golpe da República, ali praticamente 2 anos depois da Lei Áurea. Olha o que escreve Rui Barbosa. Rui Barbosa, ministro e secretário de Estado, 2 anos depois da abolição, tá? Rui Barbosa, ministro e secretário de Estado dos Negócios da Fazenda, presidente do Tribunal do Tesouro Nacional, considerando que a nação brasileira, pelo mais sublime lance da sua evolução histórica, correto, eliminou do solo da pátria a escravidão.
a instituição funestíssima que por tantos anos paralisou o desenvolvimento da sociedade. Inficionou-lhe a atmosfera moral, considerando, porém, que dessa nódoa social ainda ficaram vestígios nos arquivos públicos da administração, considerando que a República está obrigada a destruir esses vestígios por honra da pátria e homenagem aos nossos deveres de fraternidade e solidariedade para com a grande massa de cidadãos e que, pela abolição do elemento servil, entraram na comunhão brasileira, tá? Resolve, primeiro, serão requisitados de todas as tesourarias de fazendas todos os papéis, livros e documentos existentes nas repartições do Ministério da Fazenda relativos ao elemento servil, matrícula dos escravos, dos ingênuos, filhos livres de mulher escrava e libertos sexagenários, que deverão ser sem demora remetidos a esta capital e reunidos em lugar apropriado na recebedoria. Parágrafo 2º. Uma comissão composta pelos senhores João Fernando Klepp, presidente da Confederação Abolicionista, e do administrador da recebedoria desta capital, dirigirá a arrecadação dos referidos livros e papéis e procederá à queima e destruição imediata deles, que se fará na casa da máquina da alfândega desta capital, pelo modo que mais conveniente parecer a comissão. Assinado Rui Barbosa, Capital Federal, 14 de dezembro de 1890. O objetivo era evitar o surgimento que já se discutia de pleitos judiciais por indenização por parte de ex-proprietários, o que poderia destruir o país economicamente. Por quê? Um escravo custava cerca de o valor de um carro popular hoje. 700 mil escravos indenizados era um valor referente a 4 vezes o orçamento do Império. Era como se hoje fosse uma nova dívida do governo de 24 trilhões de reais. Aí atualizado para valores atuais. 24 trilhões de reais. Então, o que a política estava fazendo aqui era impossibilitando, né, que acontecesse a demanda por esta indenização. Então, isso também marca a ruptura com o regime anterior, com a situação anterior, afirmando também o novo modelo ali de abolição absoluta e completa da escravidão. Não adiantou muito, porque alguns anos depois começou de novo na Marinha, a Marinha agora ocupada pelos republicanos, começou a chicotear marinheiros, que já tinha sido abolido por Tamandaré lá para trás. Alguns hábitos voltaram, né, com a República. A abolição, portanto, foi resultado, né, de uma lenta e deliberada construção política dentro do Império, com a sociedade, com o próprio Império, com o parlamento, com todo mundo trabalhando e contribuindo aí, criando meios e instrumentos legais para que aquilo fosse viável, tá? E essa queima dos documentos, ela impossibilitou, infelizmente, que hoje qualquer um descendente de negro aqui no Brasil, você poderia hoje saber a origem, o navio que chegou, a vila lá na África, aonde o seu pentavô foi retirado para ser escravo, seu heptavô. Você saberia tudo isso, perdemos todas essas informações. Alguns argumentam que o Rui Barbosa estava correto em destruir tudo isso. Historicamente, eu acho que foi péssimo. Era melhor ele juntar essa documentação toda aí. Faz uma doação para um museu lá nos Estados Unidos, deixa bem longe daqui, doa tudo. Avisa, me ajuda a guardar esses documentos, vão ser importantes no futuro. Agora eu não quero usar para indenização. Bota num navio, entrega lá num museu americano, qualquer, entrega lá e você protegeria essa documentação. Mas foi escolhido a destruição da documentação, né? Então, antes da Lei Áurea, né,
A atuação política da Dona Isabel, eu queria comentar isso, que eu quase não vejo ninguém comentando sobre a parte política da Dona Isabel, né? Na causa abolicionista, porque tem muita gente que fala, ai, ela só assinou a caneta lá, não tem mérito nenhum. Quem nunca escutou isso, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, a Isabel, quando assumiu a primeira regência em 1871, Dom Pedro viajou para a Europa. Nesse período, coube a Princesa Isabel sancionar a Lei do Ventre Livre, que era a iniciativa do gabinete do Visconde do Rio Branco. Os filhos da Princesa Isabel já tinham um jornalzinho abolicionista em Petrópolis. Ela já era uma integrante da causa abolicionista em 1871, tá? Nessa época, ela só tinha 25 anos de idade, mas ela cumpriu ali com firmeza a função dela constitucional, a assinatura da lei, tá? Foi para muitos o primeiro grande passo, o grande gesto simbólico em direção à causa abolicionista. Quem fez foi Isabel, 1871. A segunda regência dela foi 1876. O imperador tinha ido para os Estados Unidos. Então, nesse momento, Isabel já tinha experiência política, 1876. Manteve ali um bom relacionamento com o Conselho de Ministros, aprofundou o seu contato com o clero católico, com as instituições de caridade, setores moderados ali da política. Ela passou a ser reconhecida como uma figura muito sensível às causas sociais, comprometida com os valores cristãos, mais do que o pai Pedro II, tá? Que acabaram influenciando fortemente a formação dela, ela era muito cristã. O pai, por exemplo, estava lá na França, aí o pai escrevia na carta, visitei hoje o Moulin Rouge, aquelas mulheres com as pernas pro alto lá. Ela escrevia pro pai, você não tem vergonha na porra da cara, não? Você é um católico, entrar num lugar desse aí, ô? Porra, te orienta, meu querido. Aí o Pedro tomava bronca, Teresa Cristina falava, Ela era bruta, né? Então, a terceira regência dela, aquela que culminaria na abolição, teve início em outubro de 1887, quando Dom Pedro II deixou o Brasil por recomendação médica. Você veja, ela já estava quase um ano lá na regência quando aconteceu, com o país já ali sob forte pressão abolicionista, tá? O gabinete liderado pelo João Alfredo Correia de Oliveira, Isabel assumiu uma maior autonomia nesse tema. Ela começou a consultar várias lideranças políticas, eclesiásticas, militares, chamava para conversar, dá uma chegada aqui no palácio para a gente trocar uma ideia aqui. Eu tenho um dedo de prosa para trocar com sucesso sobre um assunto importante, que era o assunto da escravidão. E ela ficou sondando ali o ambiente, né, para uma possível ação legislativa mais decisiva. Ela recebeu vários abolicionistas, como André Rebouças, mantinha correspondência com Nabuco, tinha um amplo apoio da sociedade civil ali na pauta, tá? Sobretudo nas províncias, fora do grande centro, várias províncias já libertas, como o Ceará, como o Amazonas. Internamente, a Isabel era pressionada por duas correntes, né? Tinha uma corrente conservadora escravista que temia o colapso econômico da sociedade, e tinha os liberais e os abolicionistas que viam na regente a oportunidade de fazer o negócio acontecer, e ficava aquelas duas correntes, vai, o outro vai dar merda, ficava aquilo acontecendo o tempo todo. Apesar dela não comandar diretamente o gabinete, que tinha sua independência, Isabel estimulou ali o Visconde de Ouro Preto a construir uma maioria necessária no parlamento. Ela também autorizou contatos com líderes militares. Ela garantiu que não haveria reação nas províncias produtoras. Tudo isso ela fez antes. Você está achando que o Nabuco não, o Zé do Patrocínio, quando se ajoelhou na frente dela agradecendo, foi porque ela assinou? Não, ela fez tudo isso antes. Por isso que a lei foi aprovada em 2 dias. Durante essa articulação final ali, a sanção, no início de maio de 1888, o gabinete apresentou ao parlamento um projeto simples. Isso, o nome disso é inteligência política. Não fizeram uma lei enorme, elaborada, que nem o pessoal faz hoje. Não. São artigos, só assim, ó. São 2 artigos, né? É declarada extinta
a escravidão. Revogam-se as disposições em contrário. Acabou. Simples, para não ter nem discussão. Você faz um negócio longo, cheio de detalhe, fudeu. A política tem que aprender essas porra. Então a proposta surpreendeu todo mundo por conta da objetividade, não tinha o que discutir. Mas mesmo assim aconteceram debates intensos. O clima político, o clima social tornou a aprovação inevitável por conta da construção que a Isabel fez. De garantir todos os bastidores, garantir que a coisa fosse enxuta, não inventa firula. Ela entrega para Nabuco, fala, Nabuco, pode botar. Pode botar tudo alinhado. Tirei da frente todo mundo que era contra, que eu pude manobrar aqui. Conversei com todo mundo, não vai ter reação militar, não vai ter... Vai, meu filho. Vai com força. Isabel não interferiu nos votos, mas ficou monitorando com atenção o processo legislativo. Aí no 13 de maio, com o projeto aprovado, 83 votos a 9 na Câmara, unanimidade no Senado, a princesa assina a lei, né? Em sessão solene, lá no Paço Imperial, a sala onde foi feita a assinatura, que é a sala, uma das salas mais importantes da história do Brasil, tá lá largada com exposição de papel higiênico, arte moderna, um lixo da República, né? E ela recebeu aplausos públicos, homenagens populares, título simbólico de a Redentora. O pessoal queria fazer uma estátua para Isabel. Isabel, a Redentora, vamos fazer uma estátua. Ela falou, não. Faça uma estátua para Cristo, ele é o verdadeiro Redentor. A partir desse gesto surge a ideia, né, e o movimento para a construção do Cristo Redentor. O Cristo Redentor tem ligação direta com o 13 de maio. Jogaram no lixo essa ligação. Parece que a estátua foi para cima do morro sozinha. No nada, a ligação está exatamente na homenagem que tentaram fazer para a princesa Isabel no 13 de maio. Isabel a Redentora. Falou, Redentor é Cristo. Redentor é Cristo. Surgiram ameaças. Zé do Patrocínio forma a Guarda Negra, os melhores capoeiristas do Rio de Janeiro para proteger a família e a Isabel. Em vários momentos no centro do Rio, eles seriam atacados e a galera da Guarda Negra sentou a porrada nos caras. Histórias do Brasil. Porrada comia no centro do Rio lá. Com a Guarda Negra protegendo a Isabel, tá? O ato dela foi amplamente divulgado na imprensa nacional e internacional. O Papa Leão XIII, antecessor do Papa atual, 14, o Papa Leão XIII enviou uma bênção especial, exaltando a princesa como exemplo de soberana cristã. Depois da Lei Áurea, aconteceram repercussões, várias consequências. Você teve o problema que eu já comentei, de que por uma questão de acordo, não aconteceram depois nenhum movimento legislativo sobre os fazendeiros, as oligarquias. Foi dado um tempo ali, então não promulgaram nenhum decreto complementar de assistência aos libertos, em parte por escolha política de evitar a tensão com a elite rural e manter o pacto de estabilidade construído para aprovação da lei. Mas isso já estava sendo discutido no Gabinete do Ouro Preto em 1889, tá? No mês de outubro, já se estava pronto um texto com várias ações para resolver esse problema, um mês antes do golpe da República, né? Então, entretanto, né, o que aconteceu ali foi o seguinte: ela permaneceu com Dom Pedro até o 1889. Eu conto essa história do 15 de novembro aqui para vocês. Quando foi feita a apresentação desse conjunto de regras e alterações dentro do Gabinete do Ouro Preto para mudar a monarquia brasileira, com descentralização do poder, independência dos estados financeira, independência dos estados na parte educacional, tá? E construção de ferrovia para dentro do Brasil, para alocação, distribuição de terra,
Um monte de coisa estava acontecendo nessa proposta do Ouro Preto e o Senado rejeitou. A rejeição do Senado deixou Pedro puto, porque era um projeto maravilhoso e era um projeto que vários dos itens do projeto eram demandas da política. Aí Pedro percebeu que aquele grupo político que estava no parlamento em 1889 não estava interessado em resolver os problemas brasileiros, ele estava interessado em poder. Eles não queriam que o Império fizesse aquilo que eles defendiam. Eles queriam tomar o poder para colocar aquilo como se fosse um trabalho deles. Pedro dissolve o parlamento, convoca novas eleições, torna público o caso na imprensa e deixa a decisão para o eleitorado brasileiro, voto distrital puro na época. O eleitor brasileiro, aí cada um na sua região, na sua paróquia, eles iriam decidir. O projeto é esse, está posto na imprensa, projeto do Partido Liberal. Então vamos ver quantos deputados do Partido Liberal voltam. Então a Câmara tinha 3 deputados republicanos, caiu para 2. Era como se fosse o PCO de hoje, a República. Eu vou lembrar de cabeça os números. Eu acho que os conservadores pegaram umas 12 cadeiras. Cara, os liberais foram 120. Olha a lavada. O povo falou, eu quero esse projeto aí. Do Ouro Preto, de centralização do poder, distribuição das atribuições. Ia ficar até parecido mais com os Estados Unidos, né? A independência dos estados. Ia realmente virar os Estados Unidos do Brasil, tirando o poder da coroa, passando o poder para as pontas, para cada um fazer a sua gestão local de educação, de comércio, de arrecadação de impostos. Aí surge aquela corrida tresloucada daquela turma dos positivistas com Deodoro para dar o golpe, porque esse parlamento que tinha sido eleito assumiria no dia 20 de novembro, 5 dias depois do golpe, para implantar o novo império. Inclusive, ainda se cogitava uma aposentadoria de Pedro II, com a Isabel assumindo as funções já como imperatriz brasileira. Aí essa turma não teria a menor chance. Aí você entende toda a correria do 15 de novembro. Para dar o golpe. Antes, porque os deputados eleitos, os 120, estavam vindo pelas estradas, estavam vindo pelos mar. Gaspar Silveira Martins, que eles diziam que era o motivo, que ele pegou a mulher do Deodoro. O cara estava no Oceano Atlântico vindo. Aquela correria, porque todos os deputados eleitos estavam chegando na capital para implementar o Império 3.0. Aprovado pelo povo. Aí aquela correria para aplicar o golpe. Rápido, tinha que ser rápido. Aí está a origem da República. Não é nada de... pegou a mulher dele. Eles enganaram o Deodoro, né? Mentiram pro Deodoro 2 vezes. Foram 2 mentiras que fizeram ele tomar as decisões que ele tomou. Depois se arrependeu, arrombado. Beleza, família? Então aqui, ó, o en passant aí geral, tá? Da história aí do 13 de maio, da participação da Princesa Isabel, tá? De como que foi que tudo aconteceu, tá bom? Beleza? Deixa eu voltar aqui. Isso. Beleza, deixa eu fechar aqui a janelinha que eu já mostrei. Isso. Tá aí, ó. Toda a história do 13 de maio, dando um en passant rápido pra vocês. Queria saber o que vocês acharam aí. Não tem nenhum superchat. Deixa eu ver se tem. Vocês que estão assistindo depois, se acha que o meu trabalho vale a pena aqui, manda um pix, bota um superchat aí. Faz o que você puder pra ajudar o palhaço aí. Hoje eu comecei mais cedo, termino mais cedo, porque eu tenho que viajar. 12:00 eu saio de casa correndo para o aeroporto aqui, vou para São Paulo. Tá bom? Obrigado aqui que